Boa tarde, mamães. Sejam muito bem-vindas ao Cappuccino Carreira de hoje. Nós temos uma convidada especial, que é Imaculada Souza. Ela vai falar sobre sair do CLT e empreender, mentalidade e passos essenciais. Mamães que estão aí, período de licença maternidade, não sabe se volta para o mesmo lugar, para o mesmo trabalho, querem aí, de repente, repensar o futuro profissional, ou para aquelas mães que os filhos já cresceram um pouquinho aí, mas não conseguem mais se identificar, se enxergar na carreira anterior e quer aí recomeçar. Hum, Então, hoje, esse tema é para você. E eu já quero pedir, Imaculada, para se apresentar, fala um pouquinho do seu trabalho, o que que você faz, para a gente poder aí compartilhar esse conteúdo para as mamães. tá bom. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Imaculada Souza, eu trabalho como coach de carreira e negócios. Sou mamãe também, só que meu filho já está grande já, né? E eu entendo exatamente o que vocês estão passando, porque eu também era seletista e na época eu resolvi também empreender, sair do trabalho, né? Para cuidar do meu filho. Quem é mãe, só quem é mãe entende o que a gente passa por ser mãe. Eu ainda sou mãe solo, então mãe solo ainda tem outros desafios ainda, né? Eu trabalho com desenvolvimento de habilidades e competências. Hoje em dia, o meu foco tem sido mais gestores, líderes e empreendedores, porque é uma necessidade do mercado que nós, como seres humanos, nos desenvolvamos para atender a necessidade que está surgindo. Cada dia tem oportunidades novas, cada dia tem trabalhos novos, né? E hoje a gente tem internet, ali o TikTok, eu transmiti pelo TikTok também. Conheço mães, já conversei com várias mães aqui no TikTok, falando que elas estão cuidando dos filhos, aparecem os filhos mesmo, e estão usando os streamers, inclusive para poder ganhar dinheiro, fazer Maravilha. lives no Shopee, fazer live assim, tudo quanto é lugar, né? Então hoje tem várias variedades. E nós vamos falar um pouco sobre isso, a mãe que está querendo empreender um pouco. É isso. E a gente vê tantas oportunidades, né, Imaculada, que as mães ficam assim vislumbradas, mas também um pouco perdidas. Porque Sim. como é que eu faço, né? Será que eu saio, eu troco na cabeça delas, troco o certo pelo duvidoso, né? Como é que eu faço para entrar nesse mundo aí de empreender? Essa questão de empreender no digital, empreender trabalhando em casa, né? Ou empreender construindo um negócio mesmo, um negócio físico. Então, tem várias formas de fazer isso dar certo, porém, esse conteúdo de hoje aqui eu acho primordial para poder ajudar as mamães a entenderem aí Uhum, um caminho possível. sim. E para a gente começar, a gente precisa entender primeiro o seguinte: o que que leva as mamães, na sua visão, na sua percepção, o que que leva as mamães a quererem sair do CLT para empreender? Você falou que passou por essa experiência, né? O que Uhum. que foi, assim, o que que te motivou? O que que você entende que leva as mamães a escolherem? Porque a gente está vivendo muito disso hoje, né? Muito, assim, o empreendedorismo cresceu muito, principalmente entre as mulheres. Principalmente entre as mulheres. Elas estão cada vez mais aí no mercado, né, já tem um percentual Sim, bem grande. Bom, são várias motivações que existem para essa transição da CLT para empreendedorismo. São várias variáveis, para ser bem cacofônico mesmo, né. Muitas mães buscam, pela flexibilidade mesmo de horário para conciliar a vida profissional com as habilidades, familiares, com as questões de casa e filho. Então, muitas mães optam por isso. Eu já tive clientes, que tinha a carreira e resolveram ser mães. Quando a gente decide ser mãe, né, que você decide ser mãe, você tem que fazer escolhas também. Então, às vezes, algumas ficam muito apreensivas porque tem que escolher ou um ou outro. As empresas aqui no Brasil, principalmente, elas não dão assim um apoio para as mães. Só as empresas grandes que às vezes tem uma creche, que tem algum lugar que dá o suporte. A maioria não tem. Então você não tem flexibilidade de horário, você não tem a possibilidade de sair para olhar o seu filho. Falo isso por mim, por mim. Festas de escola você não consegue ir, né? Imagina, eu fui mãe solo. Assumi o filho sozinha. E tinha eu quantos trabalhava. anos? Hã? Você tinha quantos anos quando você Oh, 28, 28. E assim, meu filho ainda tinha detalhes, porque ele era TDAH e autista.
autista no nível leve, né? E as Sim. escolas não ficavam com ele. Então eu tinha que dar um suporte muito maior para ele psicológico do que outras crianças. E eu trabalhava numa empresa grande na época. Teve uma vez que eu fiquei muito chateada, porque tinha uma festa na escola e ele queria tanto que eu fosse, e eles mandaram eu viajar justamente no dia da festa. Fui para lá para os caixa-prego para representar a empresa, né? Eu fiquei muito triste com isso. Aí depois disso eu falei, não, eu vou dar um jeito, vou resolver isso aí. E aí eu saí mesmo, saí da empresa e comecei a trabalhar em casa, que eu sempre trabalhei com computador, né? Eu era publicitária, sou publicitária, na verdade, mas hoje eu sou também administradora. Sim, E aí sim. eu comecei em casa, no computador, criar cartões, sites para internet. Nossa, eu me virava assim, nos 500, né? Nem nos 30, era nos 500, Sim. para dar conta da criança, levar para a escola, trazer da escola, participar da vida dele, no momento que, por ser TDAH e por ser autista, ele precisava do suporte maior. E quem é mãe, tem uma criança assim, entende o que eu falo, né? E uma das coisas que me motivou mais foi a flexibilidade. E também a possibilidade de estar com ele, de ver o Sim. crescimento dele, de entender as dificuldades dele, de fazê-lo entender as dificuldades dele, porque são muitas. E também nas escolas, ter que conversar com as escolas. Não, foi um grande desafio, né? É bem É desafiador bem essa. desafiador. E os motivadores também é a autonomia que as mães buscam. É a autonomia de conseguir realizar um sonho. A maioria já tem alguma coisa na cabeça, mesmo sendo CLT. Eu conheço várias que já foram minhas Verdade. clientes, que estavam na CLT e quando a gente fez o coach, que tem uma ferramenta que eu vou disponibilizar para as meninas, né, que estão aqui, quando nós fizemos o coaching, surgiu no mapa de carreira que elas queriam, mas elas não sabiam. Olha, eu acho isso fascinante. Elas não sabiam. E sabe o que foi interessante? Aconteceu já umas 3 ou 4 vezes isso, que a pessoa chegou para o dono e falou: "Olha, adoro trabalhar aqui, eu adoro a sua equipe, eu não estou reclamando de salário, mas eu vi que aqui não é o meu lugar. Não é nada com a empresa, eu só quero buscar o meu lugar". E foram Sim, trabalhar abrir loja, trabalhar online, assim. Uma saiu do escritório de isso, advocacia, montou escritório em casa para poder ficar mais tempo com o filho, já vai ter o segundo filho inclusive. que Então são legal. ajustes que vai fazendo, né. E aí Sim. quando a mãe está na CLT, eu ficava muito insatisfeita, por não poder estar com ele, ou é a babá, ou é a família que cuida, não é a mesma coisa, né. Acho que eu fui um pouco, individualista. Eu gostava do meu filho agarrado, entendeu. Isso. Eu Mas eu sempre fui aquela entendo. mãe coruja, sempre fui É. coruja. Eu entendo isso que eu também era assim, tanto que eu saí, né, eu trabalhava numa empresa que eu trabalhava muitas horas por dia, eu acho que já compartilhei isso com você, Sim, e sim. eu tinha eu não me via, eu não me imaginava sendo mãe, ficando simplesmente longe durante a semana, eu não ia ver os meus filhos crescerem. Então, entra isso que você falou, essa questão da flexibilidade para estar mais perto do filho, mas essa questão que você falou aí no final é interessante, que é dessa busca por essa satisfação Sim. em poder usar a habilidade e fazer algo que faz mais sentido. Às vezes as pessoas não entendem muito bem isso, né? Uhum. Ah, quando se trata de mãe, não, a gente não tem que escolher hora nenhuma a carreira ou o trabalho. Sim. Mas a questão é que o trabalho ele traz esses benefícios além do dinheiro, que e tem a necessidade, obviamente, financeira, né, Traz. claro, Aham. mas tem também esse ganho dessa mulher poder se desenvolver, sentir que está se desenvolvendo, fazendo outras atividades. Isso também faz muito bem Tá. para as mães, e elas buscam tem isso como um motivador, né, buscar algo que faça sentido. Sim, sim. Verdade. Mãe é uma profissão, né, você acaba tendo uma profissão ser mãe, É uma carreira. é uma É. carreira de longo prazo e grande investimento, na verdade. Dura para sempre e é extraordinária. É extraordinário. Agora, uma questão que surgiu aqui é o seguinte: se uma mãe você não tinha muita rede de apoio, né, além da escola? Não, Não. já não, né, era bem complicado. Porque tem mães, por exemplo, que às vezes têm aquela confiança ali da mãe, da sogra e elas mesmas se dispõem a ajudar. Tem a questão de repente, familiares. Quando se tem essa rede de apoio confiável, você acha que as mães se sentem um pouco mais à vontade de permanecer ainda no CLT? Ou não, você acha
que muitas optam mesmo por ser tipo Imaculada Gisele, assim, querer ser as cuidadoras das crianças. Isso depende muito do trabalho, depende muito da satisfação dela com o trabalho, se ela gosta do que está fazendo, se ela Verdade. se sente bem naquele ambiente, se na hora que ela precisa levar o menino no médico, ninguém vai torcer o nariz para ela, porque tem isso. Tem empresas que, dependendo do perfil do candidato, e eu já vi isso acontecer, tá? Dependendo do perfil do candidato, eles já falam assim: olha, você dá uma olhada para ver se pretende casar e ter filho. Sim, eu já vi isso também. Só fica no back, né, no background. Mas eles falam: olha, se tiver casado de novo, ou assim, casada recentemente, a gente não quer, não. Porque, de repente, sai um monte de mulher de salário maternidade, a gente tem que contratar um monte de gente. E assim, é preconceito ainda. É, Existe o preconceito da maternidade, né? E todo mundo nasceu de uma mulher, todo mundo teve uma mãe. Isso que eu acho assim, verdade, verdade. falta sensibilidade. Então, se a mãe trabalha no CLT, está confortável, é um lugar que ela saiu da maternidade, ajudaram ela esse tempo todo aí, voltou, a equipe é legal, ajuda, apoia, adora a criança dela, fica vendo a foto no Instagram, curtindo, ela se sente acolhida e pertencente. Acolhida, é verdade. Exato. E se ela tem uma família, uma mãe, que geralmente as vovós adoram ser coruja e cuidar das crianças, né? Uma mãe, uma irmã, alguém de confiança que ela sabe que vai cuidar do filho dela bem, ela tem que ter segurança. Sim, Porque se ela pensar que o filho vai estar sendo maltratado, ela também não consegue ficar no CLT, é verdade. né? Então, se ela tiver essa confiança, esse apoio, ela pode ficar na CLT tranquilamente, se é o que ela gosta de fazer. Ela não tem que pedir demissão por isso. O negócio Sim, é quando ela não sabe. E aí, quando o filho vem, algumas motivações surgem que ela antes não sentia. Mas com a chegada do filho, surgem novas necessidades. E aí entra o que eu preciso fazer para atender essas necessidades, que são internas, né? São isso, necessidades internas. E aí você tem as âncoras de carreira, por exemplo, que a âncora de carreira, segurança, estabilidade, estilo de vida, que são pesadas na pessoa. sim, Se a mãe pesa. tem essas duas âncoras ou uma dessas duas âncoras, ela não fica na CLT. Não fica. Fica. Ela É, vai sair para buscar o sonho dela, ainda mais se for por desafio, não fica mesmo. Se for não por fica. desafio, autonomia, ela Uhum. não fica. Agora, se for, de repente, uma competência técnica, alguma coisa assim mais voltada para um âmbito que ela gosta de estudar, trabalhar, ela vê resultado naquilo, ela não sai não, não tem necessidade. Precisa Sim, de sim. suporte. Mas Mesmo porque tem. mesmo porque também ela pode, de repente, negociar para reduzir horários, né, com o chefe. Tem Sim, empresas que não aceitam, mas tem algumas que se flexibilizam, ou de tem. repente trabalhar meio horário também ajuda, né. Sim, sim. Mas pensando nessa saída de CLT para empreender, vamos pensar então na questão da mentalidade. A gente sabe que não se trata apenas de ter a capacidade técnica ali, né, o conhecimento de como ter um negócio e tal, tem algumas habilidades comportamentais, né, emocionais, aquelas que é o que trava a gente nessa hora. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas assim, qual que é a mentalidade dessa mãe? O que que ela precisa ter em mente para poder entrar nesse universo do empreendedorismo? Ah, aí ela precisa ter um mindset de crescimento. Falando em português, a mentalidade de crescimento, nunca mentalidade fixa. São duas mentalidades que a gente trabalha, né? Mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Se ela não tem a de crescimento, tudo para ela vai ser mais difícil. Porque vai ser mais difícil inovar, vai ser mais difícil criar, vai ser mais difícil suportar os desafios, porque o mindset de crescimento, ele enxerga o lado bom e as oportunidades. O mindset fixo só enxerga o lado ruim da coisa. Então tem que mudar essa lente. Se você não mantém essa visão da negatividade, fique atenta. Porque isso também está muito vinculado ao perfil comportamental, né? Quando a gente fala da análise comportamental do DISC, ele traz muito isso. Qual que é o seu perfil? Então, para trabalhar essa mentalidade, Gisele, eu acho que as mães têm que ter consciência do autoconhecimento. Tomar consciência de que para ser empreendedor, e cara, eu tenho experiências com empreendedores de projetos sociais que eu trabalho, com a Creation, que o que eu trabalhei com as meninas, com os meninos, foi isso de quem é você? O que você está fazendo aqui? Né? Quais são suas habilidades? Quais são suas necessidades? Quais são seus pontos limitantes?
E ponto limitante, às vezes, não é só habilidade comportamental, às vezes é uma habilidade técnica. Então, a mamãe tem que saber o que eu sei e o que eu não sei. Se eu não sei, o que eu tenho que fazer para. Aí, responde a ação. O que eu tenho que fazer para saber isso. Senão, também vai dar ruim. Não vai funcionar. Não existe Verdade, verdade. milagre no empreendedorismo. Existe suor e muitas lágrimas. E, Tá? E não é coisa da noite para o dia. Até porque é, o filho não é da noite para o dia. O filho ele vai tendo seus passos, né? Mas é uma coisa que você tem que fazer, acreditar, cair, levantar, fazer, acreditar, cair, levantar, e por aí vai. E tudo depende também do ramo. E eu queria falar um pouco do comportamento. Posso falar rapidinho? claro que pode. Então tá. Então, pessoal, para quem tá, tem gente no TikTok também. Para quem tá aqui, né? Vamos lá. Nós temos 4 perfis comportamentais. Então, a primeira coisa que você precisa saber é qual desses perfis você se encaixa mais, tá? São 4 perfis totalmente diferentes. Então, a gente tem as florzinhas, são diferentes. Não é à toa, não é à toa. Essa metodologia, ela foi criada em 1928 por um cara chamado William Marston. É o mesmo criador da Mulher Maravilha, que eu sou apaixonada pela Mulher Maravilha, tá? E ele fala o seguinte, que de acordo com o ambiente que está à sua volta, ele pode ter uma intenção positiva em você para que você mude alguma coisa. E essa intenção do meio, tem hora que ela te incomoda muito, tanto que te faz sair da zona de conforto, certo? E ele fala dos perfis. Cada perfil tem características específicas. Então, quem é você? Você é aquela pessoa que é mais dinâmica? Que é mais rápida, que é mais assertiva na hora de falar, né? Que fala direto, aquelas que falam curto e grosso mesmo, aquelas Sim. pessoas que estão geralmente 220, tá? É, É aquela pessoa que tem um senso de urgência muito aguçado, certo? Que gosta de mandar, que gosta de comandar as pessoas, né? Então você possivelmente pode ser uma pessoa, uma mamãe dominante. Mamãe dominante, é o vermelhinho, o elemento fogo, tá? Que é o colérico, que é o temperamento colérico. E está tudo vinculado. Os humores, com os 4 elementos, é tudo baseado em ciência, né? Baseado em achismo, tá? Então, essa mamãe dominante, geralmente, ela é uma boa empreendedora. Só que eu vou falar também das limitações. Vou falar só dos pontos sim, fortes agora, tá sim. certo? Mas ela é uma boa empreendedora porque ela tem gás, ela tem fôlego, ela vai embora, dá murro em ponta de faca e passa metiolate que dá dor ainda. Porque hoje Sim. metiolate não dá dor. Na minha época, a gente não queria machucar para não passar metiolate, né? Hoje o metiolate nem dor dá. Já acabaram com a graça do Ai. metiolate, inclusive, né? A gente tem agora uma outra pessoinha, que é esse aqui, ó, a corzinha amarela, tá? A cor amarela é o influente. Pelo nome você já começa a entender que o influente tem uma capacidade muito grande de influenciar as pessoas. Ele é mais dinâmico também, assim como o dominante, né? Mas ele também tem mais carisma, ele tem mais flexibilidade com a mudança, ele tem mais entusiasmo e ele é mais social também. Ele gosta muito de gente, gosta de estar entre pessoas. Então, se é uma mamãe que gosta de estar entre pessoas, talvez um trabalho online só vai funcionar se ela fizer isso aqui, ó, live. Exato. Se ela souber que tem pessoas do lado de lá conversando com ela, se ela entender que ela está se conectando com as pessoas, senão ela não consegue. Ela vai preferir voltar para o CLT, para estar junto com os colegas de trabalho. Então perceba isso, são necessidades do influente. Depois você tem o fofo, que é o estável. O perfil estável é aquela pessoa mais tranquila, mais calma, mais assim, mais empática. Ela gosta de planejar as coisas tudo direitinho para que as coisas não saiam errado. Então tudo dela é muito acertadinho. Tem uma paciência de Jó, geralmente É está verdade. paciência de Jó. E é uma pessoa assim que para empreender precisa desenvolver algumas outras habilidades para aguentar o Poxa. batente, senão não aguenta. Não aguenta. Não é porque ela é fraca, é porque algumas coisas que vão acontecer, ela vai precisar de habilidade desse aqui, para dar ritmo, para dar gás, certo? E o outro que a gente tem é o analítico, a pessoa analítica. A pessoa analítica é aquela pessoa que gosta das coisas tudo no lugar, controla tudo, organiza tudo. Ela é muito boa para detalhes. Pensa na pessoa chata para detalhes. Geralmente, todos os meus clientes analíticos são detalhistas. Detalhista. Detalhistas. Mas são organizados, são disciplinados, têm muita persistência e foco. E são muito racionais. Entendendo isso dessas 4 aqui, 4 pessoas, o primeiro ponto é entender qual comportamento você tem.
Porque o comportamento, o seu autoconhecimento a respeito do seu comportamento vai te dar a base para você desenvolver competências. E aí Sim, entra a inteligência emocional e suas competências, né? E aí sim, tem outra, seria outra live só sobre inteligência emocional. A sim, inteligência emocional não é você controlar as suas emoções. Imaginando só 4 emoções básicas, que é o medo, a raiva, a alegria e a tristeza, que de cada uma dessas, é um polvo, expande, né? várias outras emoções que vão saindo dessas aqui, né? Sim, Entendendo isso, é, quando você começa a aprender isso aqui, você começa a perceber padrões comportamentais. sim, Aí, desses padrões comportamentais, você começa a ficar consciente de que algumas emoções fazem parte desse padrão comportamental. E aí você começa a perceber quando a emoção chega. Porque emoção é 6 segundos, é muito rápido a sim, emoção. Não dá sim, para você controlar, ela vem, ela só vem. Mas depois dela tem o sentimento, que é o que vai irradiar pelo corpo aquela emoção. Se ela é raiva, vai ser uma coisa, se a tristeza é outra, se a alegria é outra, se a medo é outra. E aí que entra o autoconhecimento, para facilitar esse reconhecer das, como é que fala? Das emoções, né? E não controlar, mas sim administrar o seu comportamento para agir da melhor forma com as pessoas que estão do seu lado e com o ambiente que está te colocando ali. Então, sim, empreendedor, isso aqui é primordial. primordial. Autoconhecimento. É, Já. Senão é, e sofre é, muito mais. é, e é interessante que a gente olha para essas características dos perfis, para a gente entender não é se a gente serve ou não para empreender, né? Sim, Porque aí vamos supor que nesse momento de pressão e de decisão para as mães, elas podem até não se enxergar, olhar para o seu perfil e falar: ai, meu perfil não está adequado para empreender. Ou eu sim, não tenho tudo aquilo que pronto, né? Ali para começar a empreender. Só que a necessidade, de repente, estar perto do filho, sim. né? Mãe é aquela coisa, a gente tem o desafio, em Você nome do vira. filho, a gente vai fazer o que for necessário para a gente conseguir dar conta do recado. A E gente tem aí, coragem. essas mães querem decidir empreender, mas olha para o seu perfil e vê que não tem aquele perfil que já tem todo o potencial para empreender. A gente não precisa ficar desesperada, porque a gente tem como desenvolver comportamentos. Na verdade, todos nós temos essas 4 dimensões, né, Imaculada? Todos nós temos. Nós A só temos aquele. intensidade menor, intensidade maior. Sim, é aquele caminho onde a gente preferiu transitar ao longo da vida, que Sim, vai ser mais desenvolvido, que vai ser mais evidente na nossa caminhada. Então, quando a gente fala sobre decisões profissionais, a gente vai olhar para isso. Quem já está ali com o pezinho, né, já está mais favorecido, e quem não está, o que que precisa desenvolver. Então, nem tudo está perdido. Para quem acha aí que esse é o caminho ideal, empreender, qualquer um pode empreender. pode olhar para isso, gente, que dá bom. É, o caminho dos empreendedores geralmente seguem os mesmos passos. O que você quer fazer, como você quer fazer, quando você quer fazer, o que isso vai te custar. Aquela matriz básica de planejamento Sim, estratégico, que é a 5W2H. E aí você tem sim. os mapas que você trabalha também. Você trabalha muito bem essas ferramentas como o Canva, o Roadmap. Alguma coisa tem que sair dessa Ma cabeça e ir para Maravilhoso. o planejamento. Por exemplo, o influente, ele tem muita dificuldade de planejar, muita dificuldade, porque ele é muito elétrico, muito elétrico. Sim, Então ele sim, pode ter dificuldade de empreender se ele não desenvolver outras capacidades, como por exemplo, planejamento, que é do estável. O influente é mais rápido, o estável é mais lento. Esse aqui vai equilibrar o influente e vai sim, ajudar com que ele seja mais planejado, certo? Mas não é só isso aqui. Ele tem que ter controle. Tá? Ele tem que ser um analítico com controle, porque empreendedor sem controle perde as estribeiras. perde. Ele tem que saber o que ele está ganhando, o que, que é lucro, o que não é lucro, e aí Hum, entra buscar conhecimento, porque para sim, chegar lá na frente, no nível de ser competente, um empreendedor competente, eu preciso sim saber o que é o meu negócio, qual a visão do meu negócio, qual que é a missão do meu negócio. Ah, mas é um sim. negócio só de uma mãe só. Gente, é um negócio. É um negócio. É um negócio que você quer para sustentar a sua vida e sustentar o seu filho.
Sim, Então, você tem sim, que ter alguns parâmetros aqui na sua cabeça que tem que identificar logo o que te limita e o que te põe para cima. sim. Identificar logo. Sabe o que eu vi muito, inclusive, vi muito, tá? Empreendedores que estavam nesses projetos e que entraram em depressão. Por quê? Imagina um sonho deste tamanho, né? É aquela coisa de sonhar fora da caixa, né? Geralmente, empreendedor Sim, inovador é o sonho sim, fora da caixa, né? sim. Mas na hora de planejar, escrever, que é a parte chata do negócio, não deu conta. É, Não deu conta. expectativa versus realidade, né, não Exatamente, alinhou. expectativa versus realidade. A gente É, está sempre com a realidade na nossa cola. É é, botar no papel, é ter controle, né. Eu sempre falo com os meus clientes assim: "Usa uma agenda, de verdade, agenda de verdade, não é de bloco de praxe, anotação", porque tem é. gente que tem bloco de anotação, eu quase morro, quase morro. Sim, Então assim, pelo amor de pega Deus. uma agenda, escreve na agenda, põe na data certa, no horário certo, põe as Isso, contas que você tem que pagar, põe o dinheiro que você tem para receber, estruturar o negócio. estruturar. Tem a ver com profissionalizar, né, Imaculada? Tem. Assim, você vem com a mentalidade muito amadora e é aquela coisa, como estava muito acostumado, de repente, a ter o chefe manda, eu faço, final do Faço mês salário, né. sim, Agora não tem quem me manda e não tem o salário, a não ser que você, né, tenha ali o que tempo você de faça. essa mentalidade de crescimento, ela tem que estar, né, em desenvolvimento. A gente consegue aprender isso, desenvolver isso para conseguir ser sustentável. Sim. E aí, se a gente fosse pensar que agora nesse caminho, ok, essa mamãe entendeu que ela é capaz de empreender, entendeu que pode ser um bom caminho, e aí os primeiros passos aí? O que que ela pode fazer para fazer essa mudança de uma forma, né, um pouco mais segura e sustentável? O que que ela poderia fazer? Ah, isso é bem relativo, tudo depende da mãe. Tudo depende da mãe e da realidade que ela está inserida, até se ela tem o suporte, se ela não tem o suporte. Tudo vai depender. Mas na maioria, pelo que eu penso, né, pelo que eu vivenciei, é entender aquilo que você tem mais facilidade, que você tem dom para fazer. Eu tenho uma mãe que o dom dela é crochê. E ela está se virando fazendo peças, bolsas, vestidos, camisas, participando de feiras, e tá tudo bem. Tá tudo bem. É uma coisa que ela gosta de fazer, é apaixonada por aquilo. Eu já tenho mãe que faz pão e bolo e vende pra caramba. E vende pra caramba. Sim. Vai depender de você, mamãe, entender o que que você gosta de fazer. Primeira coisa, quais são os seus talentos? Porque muitas vezes no CLT você guarda esses talentos debaixo da terra, porque Sim, você pode estar sendo subaproveitado. é Geralmente, as verdade. mães subaproveitadas na CLT saem e vão realmente Desmotiva. para o empreendedor, desmotiva. Sim, O salário não basta, não basta. Os seus talentos precisam ser aproveitados na sua carreira para que você se sinta realizado, realizado profissionalmente e pessoalmente, tá? Então, acho que é interessante essa questão de se perguntar o que eu realmente quero, o que eu gosto de fazer. Ah, mas eu não sei, não gosto de fazer nada. Então, se pergunta mais. Se pergunta é. mais. E aí entra o coaching, que a gente trabalha no coaching, né? Aí a gente vai lá na infância dar uma olhada. Tá, quando você era criança, o que que você gostava de fazer? Gostava de brincar de comidinha? Gostava de brincar de pique-pega? O que que você fazia naquela época? Na escola, como que você era? Você era aquela que obedecia aquele menino que sempre mandava ou você era aquela que mandava todo mundo? Só aí você já sabe quem que é dominante, quem que é estável ou analítico. Sim, é verdade. Criança, você sabe a criança se ela é dominante, se ela é influente. Eu percebo, meus sobrinhos, eu sei todo o perfil do meu sobrinho. Eu fico o tempo todo analisando também, eu acho É, fascinante, né, aí meus na filhos. sua infância você já tem uma É, referência do seu perfil padrão. sim, Porque geralmente a gente adapta ele, né, na adolescência, adapta ele na juventude, na maturidade, porque a vida pede isso. sim, sim. Maturidade mesmo, né? E aí você, primeira coisa é isso, quem você é? Eu fiz uma live com a Kátia, lá de Goiânia, ela não está em Goiânia mais, está em Santa Catarina. E a gente falou sobre isso, essa questão do eu sou. Quem Ai, eu sou, não é quem as pessoas querem que eu seja, sim. é quem eu sou. Quem eu sou é muito importante para você entender a sua essência. E a partir da sua essência, cara, você pode escolher o que você quiser para fazer que vai dar certo. Tá Mas se você vendo? não sabe, vai ser muito mais doloroso.
sim. Porque vai Eu ficar falo isso muito. testando, né? Vai ficar, É. eu vou testar abrir uma lojinha de Nossa, perfume. Vou testar abrir uma sorveteria. Teve uma mãe que falou isso comigo. Eu falei, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Você tá pensando em fazer tem assim? dinheiro sobrando. Vamos pensar nas variáveis. Coloca no papel. Isso, tá. Coloca isso, coloca aquilo, coloca aquilo. Quem é que quer? Você ou outra pessoa que quer fazer isso? Sim, Ainda tem isso. Às vezes a mamãe acaba empreendendo por outra pessoa, com o sonho da curou. outra pessoa. Lembre do seguinte: empreender é seu, é É um seu. caminho único, uma carreira única. Depois você pode ter agregados, porque ninguém chega lá ganhando 1 milhão com uma pessoa só. Sim, Só se der certo aqui no TikTok ganhar milhões. Então, assim, é pela influência. É. na vida real, na nossa vida analógica aqui, você tem que fazer e depois outras pessoas vêm. Aí entram as startups, que às vezes a gente Tá. tem ideias que viram startups e Uhum. você acaba trazendo pessoas para trabalhar com você para que o negócio escale e você ganhe muito dinheiro, né? E vire Sim, realmente um sim. grande negócio. Mas tem que começar da ideia. Pequenininho. E outra, tem que ver se quer isso mesmo, né? Eu já vi mães que foram, o negócio foi crescendo e opa, puxou as rédeas e voltou, falou, isso não é para mim. Empresa grande, equipe Já vi isso grande. várias vezes. Então isso acontece. E é isso que eu falo com as mamães, que às vezes quando vai pensar em retomar o trabalho ou repensar a vida profissional, está olhando muito para fora, para a Sim. oportunidade, né? Para o que os outros estão falando, para o que dá mais dinheiro, para não sei isso e aquilo. Porém, as respostas, as melhores do mundo, quando a gente tem muitas opções, elas estão dentro da gente e a maioria das pessoas não sabe fazer esse movimento. Quando você fala essas coisas, parece que para muitas mães parece algo muito assim, o que que é isso? Do que ela está falando? Porque a Sim, gente foi treinada a procurar um emprego, sair para trabalhar fora, de 8 às 18 e acabou. é um Então, conhecimento novo. exato. É um E que conhecimento a gente- novo que o empreendedor precisa buscar. Sim. Teve uma diferença muito grande nos empreendedores que eu fui mentora e que outros consultores, não estou falando que o trabalho deles foi ruim, porque eles focaram mais na técnica empresarial. Eu foquei mais na pessoa, na pessoa. Teve uma das minhas mentorandas que ela ganhou o prêmio de primeiro lugar no pitch da equipe dela e primeiro lugar no pitch geral do projeto todo. Eram mais de 100 pessoas. E Que quando eu bacana. comecei a fazer com ela do crochê, ela estava desmotivada, desanimada, queria parar de fazer, porque dava aquelas coisas para eles escreverem, porque tem que entender, gente, tem que entender planejamento, tem que saber fazer gestão de tempo, tem que saber colocar no Canvas ali, colocar quem são os seus parceiros, qual que é o seu produto-chave, quais são os seus custos, de onde vai vir o dinheiro, como que você vai chegar no seu cliente, isso é base do negócio. Mas Sim, se a pessoa aqui dentro ela não está com a mentalidade de crescimento, ela só vê o lado ruim. Dá trabalho, eu tenho que ler isso, eu tenho que fazer o curso tal. Alguma coisa tem que entrar na cabeça. Isso aí, se você sim. acha que não precisa aprender nada, esquece de ser empreendedor. Esquece. Eu falo, liga o modo Eu aluna, sou muito porque real, eu sou muito realista, eu não sou de é, pano quente nada, eu sou muito papão, sabe? é. E precisa sim estudar, precisa sim buscar na internet, né, nas redes sociais que a gente tem aí vários Vai. conteúdos bons para planejamento estratégico, entender a base de gestão de tempo, o que é importante, o que não é importante, o que interrompe o seu objetivo, que faz você perder tempo, como por exemplo, ficar passando os stories, ficar passando os feeds. Você, quando É, você vê, foi meia hora ali, 40 minutos de tempo jogado é um fora. Ah, negócio. mas é lazer. Tá, então quanto tempo você vai dedicar para o seu lazer? Uma das primeiras coisas que eu corto é tempo no celular. Sim, É a primeira coisa que eu falo, vamos olhar esses interruptivos. Quanto tempo você passa na internet? Qual a sim. primeira coisa que você faz quando acorda? A Qual o tríade, a site? tríade é ótima, né? Que te dá todo o cenário ali da. Aí a trilha do tempo ajuda isso, entendeu? O Sim, que é sim. circunstancial, o que é uma coisa que te interrompe. E às vezes não, sempre. As pessoas não têm consciência. Não tem O que falta é consciência. E por que consciência. não tem consciência? Porque a maioria das empresas não prepara as pessoas para ter consciência. Quando você trabalha numa empresa, igual eu trabalho com algumas empresas, né? Que você traz o conhecimento da análise comportamental, que você traz o conhecimento dos talentos, das forças, das Como funcionam as pessoas, né, Imaculada? incrível
como que as reuniões fluem diferente, como que as Sim, relações ficam diferentes e como que aquilo interfere na família, na sim, família. tudo, em todas as áreas. Tudo, tudo. Então falta consciência. E hoje em dia nós temos aí algumas, aliás, várias. Na internet nós temos várias oportunidades de perder tempo, né? Várias oportunidades, além dos streamers, além dos sites, das plataformas de filmes, vídeos, séries. Eu sou cinéfila, não nego, tá? Eu adoro uma série, E adoro um filme, sou eu apaixonada. aprendi a ver dorama, Ah, eu adoro Dorama. Dona doramas. Meira. Dona Que Meira delícia, tem, né? tem os meus atores principais, tanto japonês quanto chinês, quanto coreano, que eu adoro a Ásia. E estou até aprendendo um pouco de coreano e chinês, ter ideia. Eu gosto da língua. Eu gosto Que da língua. legal. Eu gosto do som da língua. E é interessante porque não tem problema você ter esse tempo, a gente chama de ócio criativo. Nome Isso. bonito dos negócios, né? Mas no final É. das contas é ficar sem fazer nada. É não se sentir culpada por ter esse Exato, não se tempo. sentir É culpada. Eu isso, vou eu passar o tenho dia que permitir. inteiro vendo dorama. Se eu tenho meu filho para cuidar e um negócio para tocar para frente. Mas eu posso separar horários para descansar. Isso é gestão de tempo. Na gestão de tempo tem que entrar o seu lazer, o cuidado com o seu corpo, porque senão você deixa desmoronar a saúde, né? A saúde mental, a saúde física, não pode. Toma muito cuidado com isso. Cuidar dos seus relacionamentos com a sua família, com o seu esposo e com seus amigos também. Você não pode também virar assim, né? Um ovinho ali dentro de casa só com seu filho. Não funciona. Sim, sim. Então tem tudo isso para olhar. Tudo bem você gostar de assistir séries, assistir filmes, mas Verdade. quanto? Quanto tempo por semana você vai dedicar para esse lazer? Quais outros lazeres você pode ter junto com seu filho, com a sua família, que você pode estar se relacionando, trocando energia com as pessoas? E isso é muito importante. É E também consciência. e ajuda a preparar essa mulher, a dar sustento para essa mulher que vai empreender, para tornar sustentável, né? Senão não cuida da saúde, daqui a pouco adoece no momento que ela mais precisa estar bem para poder tocar o Menina, negócio aí o e S, desanda tudo. vem, por exemplo, a tristeza. Essa menina, ela estava assim, ela estava com expectativa muito alta e ela perdeu a expectativa, essa garota. E aí a gente teve que fazer um trabalho com ela de forças pessoais mesmo, para ela descobrir que dentro dela existiam coisas que ela não sabia. E que o perfil dela era um perfil que, se usasse os talentos, né, as capacidades comportamentais, tinha um potencial muito grande para empreender. Ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha dela. Depois que a gente trabalhou isso, trabalhou algumas crenças também, porque nós temos as nossas crenças, que às vezes nos Sim, limitam pra caramba, né? conta nossa historinha E toda a mentirosa, nossa né? Que história, limita. né? A gente fica colocando a culpa nos outros, ou no nosso passado, na nossa realidade. É muito importante você assumir a rédea da sua vida e saber que a responsabilidade é sua, Sim, não é de mais ninguém. E outra coisa que eu vou alertar também, tá? Com relação a ser mãe empreendedora, é tomar muito cuidado para o negócio pode dar errado, todo negócio pode dar errado, como pode dar muito certo, tá? Não depois, a hora que eu falar pode ser, não sei se para você é comum, mas eu já ouvi. Por causa do meu filho, eu larguei minha carreira. Por causa do meu filho, eu deixei de estudar. Por causa do meu filho, eu parei de fazer isso. Gente, faz. fica parecendo que eles são impeditivos, não é isso, né? Não é isso. Eles têm que ser os motivadores para você fazer o seu melhor todos os dias. E mesmo que Isso. você não esteja com vontade de sair da cama, que tem dia que não dá. Tem dia Tem que a gente dia tá que é. triste, tem dia que a gente está com humor depressivo, melancólico, porque nós Sim, temos os quatro, lembra? Nós temos os quatro. Esse perfil aqui, que é o analítico, ele é um melancólico. Ele tende a estar triste. É uma tendência. tendência. Então, quando no nosso corpo esse comportamento sobe um pouquinho, principalmente, Zé, quando a gente precisa, assim, é muito influente e tem que ser mais organizado, disciplinado, controlado, persistente, tem uma dificuldade enorme. E as Sim, coisas começam a não acontecer do jeito que a pessoa queria, porque essa aqui quer tudo certinho. O exato. E negócio empreender quer que o negócio dê certo da primeira vez, quer que dê tudo certinho. não Ixi, vai. vai, não E principalmente mães que estão há muito tempo no CLT vai precisar desse adapta. tempo aí para essa adaptação. E outra, a gente que é mulher, a gente é cíclica.
nós temos alterações hormonais, então nem sempre a gente vai estar linear ali todos os dias, e isso Sim. interfere na produtividade. Aham. Total. Então a gente quer eu sempre falo assim com as mães, que a gente como mãe, a gente enxerga o trabalho de uma forma, enxerga a rotina de uma determinada forma, Sim. e a produtividade nossa precisa ser bem criativa e estratégica. Então não é para sair tocando as coisas, porque senão a gente não consegue aproveitar o melhor dessa vida e fazer isso de forma mais eficiente, eficaz, né, Não, Imaculada? não consegue não. Pra mim, toda mãe tem que ser estrategista, Sim. tá. Às vezes a pessoa não entende o que significa a palavra estratégia. É só assistir Tropa de Elite que você vai entender um pouco, tá. Tropa de Elite tem lá o Preciso Capitão assistir Nascimento. Tropa de Elite, aqui em casa. Ele é ótimo, né. E eu Ótimo. falo de estratégia, porque estratégia são ideias, são maneiras de resolver as coisas diferente, enxergar à frente, né, conseguir enxergar as possibilidades, os desafios, as possibilidades de fracasso, não é só as Caminhos que vitórias. encurtam, né, o caminho, Exato. E aí você vira uma assim, pessoa estrategista, olha, acontecendo isso, eu entendo que vai acontecer, mas também pode acontecer isso aqui. E aí você vai estabelecer antecipações. previsão. Fazer Sim, previsões. E a maioria não faz, não vou falar só mães não. A maioria é, dos empreendedores tem dificuldade com planejamento estratégico, de usar a mente para usar como estratégia, né. Não é sim. só um negócio, tem que ser um negócio estratégico. Porque o É a mercado é vida. competitivo, tem vários impedimentos, tem situações que acontecem que você não está esperando, e aí a gente não pode deixar a peteca cair. É verdade. Porque na Mamães, primeira escorregada, algumas falam assim: "O que que eu fiz da minha por que que eu eu sempre choro. separei? Cadê meu 13º, meu fundo de garantia?" Ótimo, é. Porque por causa do salário família ninguém fica, né, porque o salário família do Brasil, assim, não dá nem para o litro de leite, não sei ou Não, é outra live só da gente falar é, dessas não tem nem realidades nossa que é condição, absurdo, é uma coisa absurda no Brasil. Tem absurda. países que dão um valor, assim, tipo 2, 3 salários para a mãe ficar em casa cuidando do filho durante um tempo, trabalhar meio período, o pai pode ficar em casa também, são países mais desenvolvidos que o É nosso. verdade, Eles é, entendem essa necessidade de contato dos pais sim, com a criança. Agora no Brasil não, se tiver que deixar no curralzinho lá, deixa. Tem algumas sim. empresas que já ficam assim: "Olha, tu pode mandar embora quando? Depois que É eu" bem delicado. É, infelizmente é muito delicado, mas é a é. realidade do nosso país, né. E Então, aqui as dicas que a gente tem que dar são essas: primeiro autoconhecimento, saber pelo menos o mínimo do seu perfil. Tá aí a Gisele que faz o DISC, tá eu também que faço o DISC. Na internet você tem testes que você pode fazer. Tem o 16 personalidades, que é o MBTI, que você pode fazer de sim, graça, que vem sim, é baseado ótimo. também na metodologia do comportamento. Você tem alguns sites que dão o teste DISC simplesinho, só aparece um gráfico pequenininho, Sim, mas as perguntas que você responde, que geralmente são 24 perguntas, é uma coisa rápida, mas diferencia bem um perfil do outro, dá para você ter uma noção também, tá? E tem tem, gente que faz o trabalho de desenvolvimento e também ajuda nesse planejamento, nessa organização, e sim, principalmente, para mim, é esse despertar do eu, sabe? De entender, sim. caraca, eu sou boa mesmo. É E ele isso. estava me segurando, agora eu posso voar, eu posso ir. E meu filho vai junto comigo. Ele é meu E é parceiro de interessante negócio. vai, Meu parceirão. É. E aí é você intere consegue, fazer o caminho com menos sofrimento. com E menos você sofrimento. adapta o seu comportamento, e aí você sofre menos. É o que eu falo com os meus clientes, todos eles. A gente não faz milagre, a gente faz adaptação. É adaptação. E Aí sim, a tem situações que me deixam chateada, magoada, eu fico puta, fico com raiva, me estressa, me tira do foco. Ah, eu vou perder dinheiro, perder tempo. Então, se você entende o seu comportamento, entende que isso está acontecendo, você fala: epa, tudo bem. Vamos entender melhor? Vamos racionalizar isso que está acontecendo? Vamos materializar de uma maneira diferente? Aí sim, aí você está sendo estratégico. É uma questão estratégica. Eu falo sempre isso com os meus clientes. sim, A emoção não pode tomar conta. Não, ela vai vir, vai vir. isso aí você não tem como impedir. Não tem como, é natural. Mas Essa é a a inteligência, né. sua ação que é importante. Você não É, pode reagir. Você tem que agir conscientemente de acordo com a emoção que você teve.
aí você é estratégica. E olha, ser mãe é um turbilhão de emoções. É isso. E olha, as mães aqui não sabem, né? Se a gente toma consciência do que é criação de filhos, a gente vai ver que essas habilidades, elas estão ali. Se a gente toma consciência disso, a gente consegue desenvolver mais, que são úteis, habilidades úteis para a vida profissional, para o empreendedorismo, então nem se fala, né? Sim, sim. Eu acho que isso é muito importante. E falando em competência no nível já acima, né? Quando a gente pega o comportamento, isso que a gente falou aqui é base, é Sim, base. Potenciais, são potenciais para desenvolver competências, né? Então, algumas competências que a gente tem que saber interessantes, uma delas é adaptabilidade. É uma competência muito importantíssimo. importante que tem uma base comportamental, que é a flexibilidade com mudança do perfil influente. Então, a adaptabilidade para o empreendedor é vital que tem, senão ele também vai ter muita dificuldade, né? Sim. Tem a autogestão, que é onde você começa a trabalhar essa questão do autocontrole. Essa questão da autogestão é quanto tempo eu tenho, o que que eu estou fazendo, o que que eu tenho que administrar de pessoas, de negócio. Isso é um treino. A competência, ela é treinada. Treinar. É conhecimento, entender o que você não sabe, por que que você precisa aprender para fazer o que você quer, tá? Tem que entrar alguma coisa. Eu falo com o pessoal que não existe osmose. Não existe. É aprender, é ler, estudar, ver, escrever. É só assim que você vai aprender. E aí colocar em prática. Colocar em prática as técnicas, colocar em prática o que você precisa para o seu sonho virar realidade. Porque Isso. sonho é quando não tem um projeto, né? Ah, eu Está sonho. muito aqui, né? Tá muito aqui no campo das ideias. Quando você fala, eu vou fazer porque eu tenho um filho para criar, minha filha, muda totalmente de E a ideia. gente faz. E aí tem que ter prazo, tem que ter tempo, tem que ter planejamento, tem que ter visão. Não dá para ficar, deixa a vida me levar, não. É, é isso. E aí pode Olha, entrar frustração, medo, pode entrar tristeza, pode gerar melancolia, aí sim, chega lá na depressão, e isso é muito complicado, e vai piorando. vai piorando. Então, mamães, para vocês aí que acompanharam esse conteúdo, aqui, todas essas informações, elas juntas, né, e colocadas em prática, elas vão capacitar vocês para lidar com esse novo mundo que é o empreendedorismo. E é totalmente possível, desde que coloque em prática tudo isso que a Imaculada falou aqui. O caminho pode ser possível, né, Sim, não mas é fácil, nada é mas é fácil, possível. mas é possível. É. Sempre E lembrar, se tiver oi? sempre lembrar disso. Não vai ser fácil, isso aí não tenha dúvida. Não existe. Dificuldade sempre tem. A nossa vida é mudança constante, né? É, Mas é possível se você desenvolver o que tem que desenvolver para cumprir, né, as metas, objetivos, sim, fazer o que tem que ser feito para conseguir aquilo que você quer. é isso, é isso. Isso aí. E se as mamães quiserem aí te contratar, quiser conhecer você, você tem, fala o seu Instagram, deixa aí para as mamães, explica um pouquinho sobre o link que você vai disponibilizar para elas, Ó, tem presente, olha que coisa primeira maravilhosa. coisa, tem um livro que eu gosto muito dele, que é do Martin Seligman. Ele é um dos criadores da psicologia positiva. É ele que fala sobre as forças pessoais. Para mim, entender quais são suas forças é muito importante. Que nós temos as virtudes e cada virtude gera as suas forças. Então, entender essa constelação é muito importante para você saber o que você pega aqui dentro quando você precisar no momento de dificuldade. É para isso que serve. Tem um livro que chama Florescer, tá? Então, esse livro vai falar sobre as forças pessoais, vai falar do estudo que foi feito durante anos sobre virtudes humanas, são coisas nossas, tá? Tá escrito na Bíblia, tá escrito no Torá, tá no Alcorão, tá no Talmud, não tirou da cabeça de ninguém. Foi feito Sim, estudo mesmo, acadêmico, sobre isso. é, Então, esse livro é muito bom, chama Florescer, do Martin Seligman, tá? E o meu Instagram é Imaculada Souza com Z, coach, Coachi, C-O-A-X, né? C-O-C-H. E eu vou disponibilizar para vocês o link que ela vai deixar aqui na descrição dessa ferramenta chamada Forças Pessoais. É gratuito, você vai fazer essa ferramenta, vai responder as perguntas que tem lá, e aí você vai receber um relatório por e-mail.
Eu aconselho que você imprima esse relatório e estude o relatório, porque é uma coisa que você nunca leu a respeito. Então tem que ter uma certa dedicação. E descobrindo essas forças, você vai ter as forças maiores, igual o perfil, né, o padrão, e você vai ter aquelas forcinhas lá no fundinho do poço que talvez está te fazendo falta e você não sabe, porque você nunca pensou a respeito. E tá lá, né? E tá lá. Tá lá dentro. É aquela, eu falo que a gente assopra brasa, né? É Isso. uma brasa, as brasinhas tá tudo lá dentro. Aí quando você começa a ter consciência, elas vão aumentando, vira foguinho, vira Até florescer, né? isso, exatamente. Por isso que o livro chama Florescer. Sim. A pessoa ela vê as coisas com outros olhos. Aí o mindset, ele já fica de crescimento automático. É Tudo, uma mudança, né? Muda a mentalidade, muda o comportamento. exatamente. E É lá algo. no meu Instagram tem o link também. Se clicar na bio, tem o link para a ferramenta. Mas Tá. acho que vou fazer um link só para sua live, Bacana, ficar para melhor, essa live. tá Eu bom? vou deixar as informações tanto aqui no de baixo, né, do vídeo que vai ser disponibilizado no YouTube e também tem o áudio no Spotify, a gente deixa lá também para as mamães acompanharem. Façam essa ferramenta. Se quiserem a continuidade do atendimento aí, com a interpretação do seu relatório através da Imaculada, é extraordinário esse atendimento, é um divisor de águas. É o depoimento que a gente recebe das mães, das mulheres que passam por esse Sim, sim. atendimento, A foi um gente vê divisor de águas. né? Mamães, a gente vê a mudança. A Vê, gente vê. é Teve nítido. uma cliente que falou comigo assim, interessante, aconteceu isso semana, eu usei assim, assim, assim. Na hora eu lembrei de você, porque eu estava fazendo de uma maneira diferente. Sim, E consciente, gente. é, Consciente. A pessoa percebeu que não estava sendo como ela era. Ela sim. com uma postura totalmente diferente. Os negócios eram assim, ó. E a gente poderia depois falar, entrar numa outra live para falar só sobre forças pessoais. Ah, Porque e esse também é um assunto, assim, que as pessoas não entendem muito bem o que que é isso. Forças pessoais, como assim? De onde vem isso? Porque a gente não foi ensinada a ter esse olhar que se aprecia, sim, que sim. enxerga o que tem de melhor, a sua utilidade, né, as habilidades. Gente, isso aqui nós somos feitas por Deus para ser útil no mundo, e de muitas formas, não é só para lavar vasilha, minha gente. Não, não, só para limpar a casa, não. Isso, minhas queridas. Sem desmerecer nada, porque eu também sou dona de casa, Não, minha eu casa. lavo vasilha todo Mas dia, não é isso. tem um pouco mais, né? Eu falo que as forças pessoais é como se você adquirisse conscientemente um cinto do Batman. Interessante. Ou da coragem, vem cá, coragem, o que está em você aí? Aí você tem a bravura, você tem valor, você tem outras habilidades que estão ali, né? Aí precisou da transcendência, vem cá, transcendência, o que você tem? Você nunca ouviu falar sobre isso? Como é que você vai usar uma força que você não Não, sabe o que significa? é. De repente ela está ali querendo sair, você sente que tem uma coisa ali, mas você não sabe o que é. E eu falo isso porque lidando com mulheres aí, né, há mais de 20 anos, mulheres comunidade, elas não tinham essa consciência de que poderiam ser usadas por Deus, gente, usadas profissionalmente, usadas na vida, colocando seus talentos a serviço das pessoas. A gente muda o mundo através dos nossos talentos. Aqui, talento da comunicação, do conhecimento, né, do ensino, tantas habilidades que a gente pode colocar a serviço e isso ajuda outras pessoas. Não Ajuda. é só pelo dinheiro. Entende? O dinheiro é importante, sustento é essencial, a gente precisa estar presente para isso, sim. Negócio tem a ver com faturamento, com meta, a gente precisa pensar nisso, mas é o para que a gente faz, o porquê, olhando para aquilo que nós já temos, já está dentro de nós, a gente pode oferecer para o mundo. Então, isso dá aqui uma outra live, eu quero. Se você puder, depois a gente marca para falar sobre isso. Claro. A Kátia também está querendo fazer esse trabalho na outra rede social. A gente pode combinar com as pessoas que amam essa ferramenta, que não sou só eu, não Sim, é só você, não é só ela, né? Tem outras pessoas que amam a ferramenta. Quero ver se eu marco aquilo que eu sempre faço, a sequência de 5 lives. Cinco maravilha. lives. E aí a gente aborda o assunto com cada pessoa. Uma trabalha mais com crianças, outra trabalha mais com mamães igual você, outra trabalha mais com empresários, usando essa ferramenta. E é bem interessante, porque Extraordinário. tornar isso conhecido. Isso. E nós vamos, né? Isso ajuda muito, principalmente aí, mães que têm um trabalho, viu? A gente pensa muito nessa questão da relação da maternidade e da carreira. E isso aqui que a gente está falando é essencial para
se destacar, para ser mais feliz, para conseguir levar uma vida melhor para a família. Porque quanto mais a gente melhora como profissional, mais a gente ganha, né? Salário melhora, faturamento melhora e Sucesso. todo mundo fica feliz, gente. Isso É, precisa, né? tá. Eu quero te Obrigada. agradecer por essa oportunidade, tá? Eu Você que também agradeço. sempre me atende quando eu te convido para as lives, né? Fico muito feliz quando falo com você, a parceirona nossa aí da Tetra System. Quem quiser conhecer meu trabalho, entra lá no Instagram. Eu tenho uma plataforma chamada Tetra System. Nela nós temos mais de 30 ferramentas para usar com autodesenvolvimento. A Gisele usa algumas delas já com os clientes dela. A gente não usa todos porque é muita coisa, mas um Sim. cliente precisa de uma ferramenta, o outro de outra, e cada um é um indivíduo diferente, então os processos são totalmente diferentes, individuais. E você querendo conhecer mais, faz a ferramenta Forças Pessoais, que o link vai estar aqui embaixo, faz. Eu tenho certeza que você vai gostar. É impossível não gostar dela. E, pessoal, é de graça, né? Aproveito. É free. Então, aproveita que é free, um conhecimento top, que é free. E vamos lá, qualquer coisa a gente está aí disponível. Muito obrigada. Obrigada. Mamães, muito obrigada. Fiquem com Deus e a gente se vê no nosso próximo Cappuccino e Carreira. Acompanha também lá meu Instagram, Gisele Alves Carreira, que por lá também a gente vai compartilhando conteúdos de valor e novidades aí sobre as próximas temporadas. Ó, beijo no coração de vocês. Obrigada, Imaculada. Fica com Deus aí. Tchau. Tchau, tchau.